E vamos ver agora uma nova pesquisa para o Senado Federal em cada estado. Quem está na frente? Quem tem mais chance de ser o novo senador no Rio, São Paulo, no sul do país, no norte do país? Nós vamos mostrar em vários estados aqui quem está na frente, os possíveis novos senadores da República este ano. Lembrando que este ano serão dois novos senadores em cada estado. E também neste vídeo aqui nós vamos mostrar como está a briga entre Lula e Flávio Bolsonaro. A disputa está acirrada porque agora a Michelle Bolsonaro resolveu dar o apoio ao Flávio Bolsonaro e agora mudou todo o cenário. Michelle essa que também pode sair para senadora. Nós vamos trazer tudo isso aqui. O clima está cada dia mais tenso em Brasília e agora você vai ver aqui quem está na frente. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como essa aqui e nós já vamos começar. Começando então por São Paulo, o estado de São Paulo que tem um colégio eleitoral gigantesco com milhões de eleitores. Olha só, foi feita uma pesquisa aqui, nós vamos mostrar, pesquisa feita e registrada no portal Poder 360, mostrando que em São Paulo, a Marina Silva, que foi ali ministra do Lula, né, ministra do Meio Ambiente e tal, segue ali na frente com 18 pontos de intenção de voto, seguida pela Simone Tebet, que também foi ministra do Lula. E em terceiro lugar, o Ricardo Salles. Este foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois temos André do Prado e Guilherme Derrite. Guilherme Derrite, que também é da coligação ali, né, aliado do presidente Jair Bolsonaro. E depois o Paulinho da Força. Paulinho da Força você já conhece, né, do Centrão, com 8% de intenção de votos. Então, possivelmente, Marina Silva e Simone Tebet têm grande chance de se elegerem como senadores em São Paulo. Vale lembrar que a direita está lutando para poder ver se consegue pelo menos uma vaga no Senado através de São Paulo, uma vez que nós não temos ali os principais personagens da direita em São Paulo, né? Você sabe, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos preso ali, né? Praticamente exilado, e poderia ter a Carla Zambelli como candidata a senadora, mas que também está fora do Brasil, exilada. E agora nós vamos mostrar como está a corrida no Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que também é bastante populoso, tem muito voto ali. E olha só, surpresa, hein? A esquerda está tentando ganhar espaço no Senado Federal através do Rio de Janeiro. E quem está na frente ali na pesquisa para a corrida do Senado é a Benedita da Silva, do PT. Ela tem 34,2%, seguido pelo Marcelo Crivella. Marcelo Crivella ali, que tem, né, um histórico extenso no Rio de Janeiro, com 26 pontos. Depois, o Márcio Canella, com 21,3%. E ainda o Pedro Paulo, com 20,6%. Pedro Paulo, que é do PSD. E depois temos a Mônica Benício e ainda o Carlos Jordi. Olha só, o Carlos Jordi é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aqui nós vemos que somente lá na quinta colocação é que nós temos o Carlos Jordi. Olha só que coisa. Depois nós temos o Mauro Campos com 9,1, Hélia Seco, o Vaguinho e também o Carlos Portinho também é do PL, o Carlos Portinho segue aí com menos de 1% de intenção de votos. Ou seja, no Rio de Janeiro, a Benedita Silva do PT tem grande chance de pegar uma das vagas e a outra vaga ficaria então ali na disputa entre o Marcelo Crivella, que é bastante conhecido no Rio, e o Márcio Canella. E agora chegou a vez de nós vermos Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, que também é um dos maiores colégios eleitorais com milhões de eleitores que votam em sua maioria na direita. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui como está a corrida em Minas Gerais. Olha só, em primeiro lugar, Marília Campos do PT. Olha só a surpresa, com 22 pontos percentuais de intenção de voto, seguido pelo Aécio Neves. Aécio Neves, que todo mundo conhece, já foi inclusive senador da República, já disputou as eleições para presidente lá atrás em 2014
contra a Dilma, e foi lá que começou aquela discussão, né, sobre urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral. Começou com Aécio Neves e a Dilma naquela época, que foi uma diferença pequenininha entre os dois. Ele está marcando 15% de intenção de votos. Depois nós temos o Carlos Viana, temos ainda o Marcelo Aro com 14% de intenção de votos. Domingos Sávio do PL, agora que começa os candidatos que são do partido do Jair Bolsonaro. Depois nós temos Aura Carolina com 8 pontos e ainda o Marco Antônio Costa, que somou menos de 1 ponto percentual. Ou seja, em Minas Gerais, possivelmente Marília Campos com 22% de intenção de votos e o Aécio Neves. Os dois os que têm maior chance de chegar. O Carlos Viana, inclusive, ele é senador e está tentando ali buscar mais uma vaga, mais um mandato ali de 8 anos. Não sei se vai conseguir em Minas Gerais. Vale lembrar que em Minas, o senador Cleitinho vai tentar para o governo aí, para o governador, e tem grande chance de levar senador Cleitinho. E agora nós chegamos no estado do Paraná, que é muito importante para a política brasileira. Geralmente, no Paraná se define também aquele que vai ser o novo presidente do Brasil, porque lá é um colégio eleitoral gigantesco. E olha só, no Paraná, segundo o Poder 360, nós temos aqui o Álvaro Dias, que também já foi senador do MDB com 39,7%, ou seja, está disparado. Seguido pela Gleisi Hoffmann, olha só, mais um do PT. A gente tem que deixar claro aqui, em São Paulo tem PT na frente, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e agora mais uma do PT aqui no Paraná, pessoal. Pelo menos para senador, nós estamos vendo aqui que os petistas estão tendo vantagem. Será que o pessoal do PL vai reagir ou não? A Gleisi Hoffmann está com 25,9% de intenção de votos. O Deltan Dallagnol, vocês se lembram do Deltan Dallagnol? Está com 25,2%, aqui está bem acirrado. Alexandre Cury, do Republicanos, com 23,5%. Felipe Barros, do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, 22,9%. Depois nós temos o Coronel Hudson, com 10%. Temos ainda Dr. Rosinha, com 8,3%. O Rauli, com 3,9%. E lá embaixo, a Cristina Grêmio, aquela jornalista, né, que também é de direita. Mas o que eu queria só colocar aqui é que nós temos do primeiro até o quinto, tá tudo embolado ali, com exceção do Álvaro Dias, que está puxando a fila ali, mas nós devemos ter uma grande disputa para o Senado ali no Paraná. E agora nós vamos falar de Santa Catarina, um estado onde predomina a direita. A direita geralmente leva muita vantagem no estado de Santa Catarina, tanto para o Congresso Nacional, mas também para a presidência do Brasil. E olha só, temos aqui a Carolina Detone, a Carol Detone, que está com 30,7%, seguido pelo Esperidião Amin do PP com 20,1%. Temos ainda o Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também do PL, com 18,3%. Aqui a disputa está muito acirrada. Porque quem que deve levar essa segunda vaga? Será o Carlos Bolsonaro ou o Esperidião Amin? Porque, ao que tudo indica, a Carol Detone está disparada aqui, está bem firme na primeira colocação, deve levar uma das duas vagas. Agora a segunda vaga vai ficar entre o Carlos e o Esperidião Amin. E aí, na quarta colocação, nós temos o Décio Lima, do PT. Foi o que eu falei. O PT não tem chance em Santa Catarina. Deve ficar de fora, não vai conseguir uma vaga no Senado, com 13,4%. E depois temos o Afrânio Bopré, com 9,7%. É o cenário de Santa Catarina que deve eleger, sim, senadores de direita ou pelo menos de centro-direita. E nós vamos descendo para o Rio Grande do Sul. Já falamos do Paraná, de Santa Catarina, agora vamos lá embaixo no Rio Grande do Sul para fechar a região sul do país. Nós temos aqui Manuela Dávila. Vocês se lembram da Manuela Dávila? Pois é, do PSOL, apoiadora do PT, né? Que está aí com 30,7%, está puxando a fila, seguido pelo Marcel Van Hatten. Deputado Marcel Van Hatten, fortíssimo na segunda colocação, deve levar possivelmente uma vaga no Senado Federal.
mas nós temos ainda o Germano Rigoto com 26,3% do MDB, que quer brigar também por essa segunda vaga aí. Olha só, a Manuela Dávila deve levar uma dessas duas vagas e a outra vaga deve ficar para o Marcel Van Hatten brigando com o Rigoto ali, o Germano Rigoto. E nós temos lá em quarto colocado o Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, que é do PT, é da base ali do Lula, né? E está apenas com 23,7%, pode ficar de fora dessa corrida aí, pode não beliscar aí a vaga para o Senado. Só que nós ainda temos o Sanderson, do PL com 20,3%, nós temos ainda o Frederico Antunes com 7,4%, Renato Jaraguão e o Milton Cardoso lá embaixo, que está somando 2,6% intenção de voto. Manuela Dávila volta à política com força total. Será? Vocês acreditam mesmo em pesquisa, pessoal? Coloque aqui nos comentários enquanto a gente segue falando de outro estado. Daqui a pouco eu vou falar da pesquisa para presidente do Brasil, surpresa. E olha só, eu vou falar também sobre a Michele Bolsonaro. Será que ela vai disputar para o Senado Federal este ano? Vamos ver, hein? E agora chegou a hora de falar da Bahia, o estado da Bahia, que geralmente, predominantemente, é ocupado ali pela esquerda. O PT tem seu reduto na Bahia. Será que eles também vão ganhar na Bahia no Senado Federal? Vamos ver aqui. Olha só, em primeiro lugar, Rui Costa. Rui Costa do PT com 50,6% de intenção de votos. Esse tem grande chance. Jacques Wagner, líder do governo petista, deve tentar ali a reeleição justamente ali para o Senado Federal na Bahia com 36,7%. Na Bahia realmente fica difícil para a direita ali, porque o povo ainda faz o L ali. Temos o João Roma com 23,2%. Esse do PL tá tentando alguma coisa ali, mas acho muito difícil, hein? Temos ainda o Ângelo Coronel com 22,4% do Republicanos, depois o Marcelo Santana com 5,3% e a Deliana Ribeiro com 3,9% do PSOL. Olha só, pessoal, na Bahia, vamos falar a verdade, na Bahia deve eleger pelo menos 2 senadores do PT, viu? Se não conseguir isso, é muita incompetência da parte deles, porque o PT ali geralmente domina para governador, domina para deputado e também no Senado. Olha só, agora nós vamos falar de um estado muito importante que é Goiás. Goiás, que é um estado estratégico principalmente para a direita, porque está ali no centro-oeste, diz respeito ao agronegócio, diz respeito àquilo que a direita defende. Então, se a direita não conseguir ganhar ali em Goiás, vai ficar difícil puxar votos para o Flávio Bolsonaro para presidente, hein? Olha só, intenções de voto para Senado em Goiás. Nós temos correndo na frente, em primeiro lugar, ninguém menos do que Gracinha Caiado, a esposa do atual governador Ronaldo Caiado. Aí tem muita força, né, pessoal? Aí é um capital político que é lançado sobre ela e com certeza ela vai conseguir ali pelo menos uma vaga. E aí nós estamos falando de um partido que é de centro, por isso que eu falei que o centro-oeste é direita, é do agro. 26% de intenção de votos. Em segundo lugar, pelo menos de acordo com essa pesquisa aqui, Gustavo Gaia, o deputado do PL de direita que todos conhecem, muito conhecido, muito famoso. Ele iria sair para governador, mas parece que decidiu, então deve tentar sim para o Senado Federal. Aí tem toda aquela questão, né? Tem uma rincha ali, tem uma disputa com os ministros do Supremo Tribunal Federal e aí tem aquela questão de ir para o Senado para tentar futuramente julgar ali um pedido de impeachment para um dos ministros do Supremo. Bom, seguindo a lista em Goiás, nós temos Gustavo Mendanha com 13%, e depois o Zacarias Calil com 12%, MDB, também Centrão. Depois nós temos o Vanderlan Cardoso do PSD, também do Centrão, 5%. Depois nós temos Isaura Lemos, 5%, e o Oséias Varão com também 5%, também do PL. Olha só, até agora nós não falamos ninguém do PT ou PSOL ou que seja de esquerda. Os 7 primeiros ali mais bem colocados em Goiás
são de centro-direita. Depois nós temos Humberto Teófilo, 4%, Cíntia Dias, 3%, Yuri Castro, do Cidadania, com 1%, e outros que marcaram menos de 1%, como, por exemplo, aí agora sim, PSOL, Marcelo Moreira, Humberto Chaves, o Aldo Arantes, o Carlos Mundim e o Ricardo Dias vai lá embaixo. Todos esses com menos de 1%. E aí é o que eu falei. Lá em Goiás, pessoal, Centro-Oeste, a direita domina e a Gracinha Caiado, esposa do Caiado, vai ganhar. E eu acredito que o Gustavo Gaia deve pegar essa segunda vaga em Goiás. Pois é, agora nós chegamos no Distrito Federal que é onde fica ali, né, a esplanada dos ministérios, tem o presidente e tudo acontece. Olha só, será que a Michele Bolsonaro vai disputar no Distrito Federal? Será que o Bolsonaro vai deixar ela entrar para a política de vez? Vamos ver agora intenções de voto para senador no Distrito Federal. E aqui está, em primeiro lugar, a Leila do Vôlei. Leila do Vôlei, que é deputada e está tentando ali pelo PDT, 39,2%, seguida pela Michele Bolsonaro, do PL, com 36%. As duas parece que são maioria ali no Distrito Federal. E aí, em terceiro lugar, Érica Cocai. Érica Cocai com 28,4% do PT. Depois nós temos Bia Kicis, de novo do PL, e agora com 18,3%. Havia uma discussão se quem ia sair para o Senado Federal pelo PL, Michele Bolsonaro ou Bia Kicis. Só que aqui nós temos uma pesquisa de intenção de votos. E, na verdade, também essa pesquisa, o Paraná Pesquisas, entrevistou ali 1.500 pessoas no Distrito Federal, agora no mês de julho, entre os dias 17 e 19. Essa pesquisa é uma pesquisa onde você pergunta para a pessoa e ela fala o nome que vem na cabeça. Tem aquela outra pesquisa que é estimulada, onde coloca os 5 nomes ali e a pessoa decide. Mas nesse caso aqui, por isso que está aparecendo a Michele e a Bia Kicis na mesma listagem. Porque o PL ainda não indicou quem vai ser o candidato ali no Distrito Federal para o Senado, tá bom? Mas é por isso que está aparecendo as duas aqui. E aí nós temos ainda o Rafael Prudente com 15,6% e o Sebastião Coelho vem por fora do Partido Novo com 9,8%. Eu acredito que se a Michele se candidatar para senadora, ela ganha. Acredito também que a Leila do Vôlei não perde lá, com quase 40% de intenção de voto. Ela tem grande chance de chegar no Distrito Federal também. E agora nós vamos falar do Espírito Santo, um estado importantíssimo, inclusive que tem senador de direita ali já eleito. Magno Malta, por exemplo, é um senador conhecidíssimo por todos, já eleito, né? Mas já ficou 8 anos, vai ter que sair e vai dar lugar para outro. Vamos ver aqui o que está acontecendo no Espírito Santo. Olha só, o Renato Casagrande, do PSB, está com 30% de intenção de votos. O Paulo Hartengo está com 23% do PSD. Temos ainda o Sérgio Meneghelli. Esse Sérgio Meneghelli, ele foi prefeito, ali me parece de Colatina, no Espírito Santo, e foi classificado como o melhor prefeito do Brasil. O melhor prefeito do Brasil. Está figurando em terceiro colocado ali com 17%. Tem ainda a Maguinha Malta, que é filha do Magno Malta, que é senador hoje pelo PL, com 10%. Rosete Freitas, do MDB, com 10%. Fabiano Contarato, do PT. Olha só, no Espírito Santo não tem ninguém da esquerda correndo na frente. Você vê que o candidato ali da esquerda, do PT, ele está lá em 7º colocado, né? Está lá embaixo, ou seja, tem pouquíssimas chances o PT de levar ali no Espírito Santo. Depois nós temos o Marcos Duval. Marcos Duval, que já é senador, está tentando se reeleger, bastante polêmico, já teve problema com a justiça, não sei se consegue, viu, pessoal? Depois nós temos o Carlos Nonato, o Evair Melo, Carlos Fabian, o Wellington Calegari e ainda o Leandro Monjardim, todos esses aí com menos de 1% de intenção de votos. Deve levar mesmo Renato Casagrande e talvez esse Paulo Hartung. Esses dois estão mais bem colocados no Espírito Santo. Vamos continuar, daqui a pouco tem a pesquisa para presidente.
E agora nós chegamos no Mato Grosso, um estado também importantíssimo do centro-oeste ali, do agronegócio. E olha só, nós temos o Mauro Mendes em primeiro lugar com 27,6, seguido pela Janaína Riva, do MDB. Olha só, todos dois do Centrão, com 17%. Em terceiro lugar, José Medeiros, do PL, com 10%. Depois, o Carlos Fávaro, com 6%. Depois, o Pedro Tanques, com 5,8%. E depois, o Antônio Galvão, com 1,8%. E ainda o Diogo Botelho, com 1,4%. Você não vê no Mato Grosso ninguém, simplesmente ninguém, da esquerda, do PT, de PSOL, não dá para ver e realmente a direita vai levar ali no Mato Grosso. E agora nós vamos falar do Mato Grosso do Sul, também um estado importantíssimo onde a direita predomina. Olha só, o Reinaldo Azambuja, do PL, com 21%, seguido pelo Capitão Contar, também do PL. Depois nós temos o Nelsinho Trade, do PSD, Centrão. E aí, por fim, nós temos aí o Vander Laubert, que está com 10% do PT, esse do PT. Soraya Tronic, lembra da Soraya Tronic, que foi candidata a presidente do Brasil e só passou vergonha nos debates? Pois é, está somando apenas 8%, não vai conseguir se reeleger. Ela que já é senadora, não deve conseguir se reeleger pelo Mato Grosso do Sul. E nós temos outros ainda, tem o Daniel Júnior, tem o Roberto Orich, do Novo, tem o Beto, do Movimento, e vários outros que somaram menos de 1 ponto percentual ali no Mato Grosso. A verdade é que o Reinaldo Azambuja, do PL, e o Capitão Contar, os dois do PL, devem levar no Mato Grosso do Sul. Soraya Tronic, meus pêsames, mas não vai ser dessa vez. Chegamos no Alagoas. Intenções de votos para Senado no estado do Alagoas. Vocês lembram do Collor? Pois é, o Collor também era do Alagoas, né? Predominou por muito tempo ali. E agora nós temos o Alfredo Gaspar, aquele que fez ali a CPMI do INSS, o relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar. Fez um trabalho excelente ali, magnífico, que só não continuou porque a oposição ali, né, a justiça não quis, mas está aí, ó, Alfredo Gaspar da CPMI do INSS, ele também é do PL, com 40,1 pontos percentuais, seguido pelo Arthur Lira. Arthur Lira, você conhece, já foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Não fez nada de relevante para o povo brasileiro, digamos de passagem, ficou empatando reformas e leis ali, projetos que iriam ajudar o povo brasileiro. Contudo, no Alagoas, pessoal, Arthur Lira tem força política, está com 39,8. Depois, Renan Calheiros, você conhece Renan Calheiros? Pois é, Renan Calheiros do MDB com 36,4 tentando a reeleição ali. Ou seja, o negócio ali no Alagoas é complicado, ali é chumbo grosso. O Alfredo Gaspar deve conseguir essa vaguinha para o Senado, mas nós temos o Arthur Lira da Câmara dos Deputados que está querendo beliscar o seu ali e o Renan Calheiros seguido ali o bonde. Depois nós temos o Davi Filho, Dr. Vanderlei e ainda Eudácia JHC. Olha só, pessoal, tem alguns estados que a coisa já está resolvida. Um deles é o estado do Alagoas, tá bom? E nós chegamos agora ao estado do Pernambuco. Vamos subindo para o Nordeste afora. Estado do Pernambuco, importantíssimo, porque se a esquerda não conseguir uma base do Senado nem aonde eles têm o maior reduto, que é no Nordeste, com certeza eles não conseguem puxar votos para o atual presidente Lula. E aí as coisas ficam difíceis para a esquerda. Olha só. No Pernambuco, Marília Arraes, com 18% dos votos, seguido pelo Humberto Costa. Humberto Costa, que é do PT, vocês já conhecem, é senador, está tentando se reeleger, vem com 12%. Miguel Coelho, do União Brasil, 10%. Mendonça Filho, do PL, agora começa a direita. Mendonça Filho vem com 8%, seguido pelo Anderson Ferreira, também do PL, com 6%. Túlio Gadelha, agora Centrão, PSD. Armando Neto está com 4%. Eduardo da Fonte
Jô Cavalcante. A Jô Cavalcante é do PSOL, né? Faz bastante barulho, mas na hora de aparecer aqui nas pesquisas está fraquinha, fraquinha. E lá embaixo nós temos o Paulo Santiago e ainda o Carlos Santana do Partido Novo. Partido Novo que realmente está difícil de eleger senador. Até agora eu não vi ninguém do Partido Novo com chances de beliscar uma vaguinha no Senado Federal. Aliás, me parece, se não me engano, vocês me corrijam aqui, o Novo só tem um senador no Brasil inteiro, que é o senador Eduardo Girão, que está ali no Ceará. O Marcel Van Hatten está tentando pelo Rio Grande do Sul ali, ver se consegue mais uma vaga no Senado para o Partido Novo. Chegou a hora de falar do Rio Grande do Norte. Se você tem algum conhecido lá no Rio Grande do Norte, comenta aqui, coloca nos comentários para a gente saber. O Rio Grande do Norte, pessoal, também está bem polarizado. Você conhece o Stiverson Valentim? Esse Stiverson Valentim é um ex-PM e os discursos dele são discursos fortes ali na Câmara dos Deputados, porque ele é deputado. Ele está na frente com 21,4, seguido pela Samantha Alves, que é do PT. Então nós estamos vendo ali uma disputa forte, com 18,2. Depois, Coronel Oliveira, também do PL. Depois, Rafael Mota, do PDT, com 14,4. Todos esses quatro têm chances, estão bem equilibrados um com o outro. Temos ainda a Zenaide Maia, do PSD, com 11%. Sandro Pimentel, do PSOL, com 2,1%. Técio Tinoco e a Sônia Godelho, que está com 1 ponto percentual. Ou seja, a coisa no Pernambuco, pessoal, vai tender entre o Stiverson Valentim e a Samantha Alves. Os outros vão tentar beliscar por fora. E finalmente nós chegamos no estado do Ceará, um estado importantíssimo que a disputa tanto para o Senado quanto para o governador tá pegando fogo e já deu até briga no meio da direita por causa do Ceará, e você vai entender agora o que está acontecendo no estado do Ceará. Está na frente ali na corrida para o Senado Federal o Cid Gomes. Cid Gomes, que é irmão do Ciro Gomes. Ciro Gomes, muito amigo do Lula, brigou com o Lula depois da última eleição para presidente, falou que não ia mais mexer com eleições, mas agora o Ciro Gomes já está anunciando a sua candidatura para governador do Ceará. O seu irmão está na frente aqui, o Cid Gomes, com 20,5% de intenção de votos, seguido pelo capitão Wagner, do União Brasil, com 18,7%. Mas, logo após, tem a Luiziane Lins, está com 18,7% do Partido Rede. E temos ainda o Alcides Fernandes, agora do PL, que está com 15,4%. Depois a Ana Karina está com 4,6%, o Eunício Oliveira, e temos ainda o Carlos Albuquerque com 2%, General Teófilo e lá embaixo o Júnior Mano. Talvez você que é aí do Ceará está estranhando onde está o André Fernandes. Onde está o André Fernandes? André Fernandes, deputado federal, tentou para governador há um tempo atrás e iria sair para o Senado Federal ali no Ceará. Mas aí, devido a um racha e uma divisão ali dentro do partido e uma confusão com a própria Michele Bolsonaro, que não queria que o André Fernandes apoiasse o Ciro Gomes para governador, então ele não está nem listado aqui, né, como um possível candidato para o Senado Federal. Vamos ver. Acredito eu que o André Fernandes deve sim sair para o Senado Federal. Será que ele tem chance? Se você é do Ceará e você gosta do André Fernandes, coloca aqui nos comentários se você votaria nele. E agora nós chegamos no estado do Tocantins, o estado mais novo do Brasil, o estado do Tocantins, que também vai eleger 2 novos senadores. Olha só, ali no Tocantins, o Eduardo Gomes, do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, tem 25% de intenção de voto, seguido pelo Alexandre Guimarães, com 15% do MDB. Irajá Abreu vem em terceiro, com 10%, Ronaldo Dimas com 9%, Carlos Gaguin com 9%, Paulo Mourão
Agora chegou o PT. Depois de 5 candidatos, chegou o PT. Ou seja, no Tocantins, a esquerda parece que também não vai ter vez. E pelo menos um senador da direita, que é do PL, o Eduardo Gomes, deve conseguir a vaga ali. Depois nós temos outros. Vanderlei Luxemburgo. Você conhece o Vanderlei Luxemburgo? Ex-técnico de futebol. Está tentando ali se eleger, mas não sei não, viu? E depois temos Eli Borges, Bernadette Aparecida e, por fim, Fábio Ribeiro. Olha só, pessoal, no Tocantins, realmente, eu acredito que a direita vai levar a melhor, se não o Centrão. Agora, PT não ganha ali de jeito nenhum. E agora nós vamos falar do Piauí. O Piauí, que é um estado pequeno, tem poucos eleitores, mas faz muito barulho e de lá saem alguns candidatos que também representam bastante ali em Brasília. Olha só, Marcelo Castro com 28%, ele que é do MDB. Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, pessoal, é um caso à parte. Essa criatura ficou do lado do Jair Bolsonaro até no último discurso dele, quando o Jair Bolsonaro se despediu ali para entregar o cargo de presidente. O Ciro Nogueira estava ali do lado dele, do PP, do Partido Progressistas. E há pouco tempo atrás a gente vê o Ciro Nogueira montado no pescoço, no lombo ali do Lula. Olha que coisa, pessoal. E ainda tem gente lá no Piauí que vai votar no Ciro Nogueira. Se você do Piauí está me ouvindo aqui, procure saber quem é essa criatura, porque Ciro Nogueira no Senado Federal é de doer, viu? Olha só, Júlio César do PSD com 21%, Tiago Junqueira do PL com 7%, Francinaldo Leão, depois Antônio Barros, depois Dionísio Piauí, Jorge Lopes, Ravena Castro, Antônio José Lira e Major Paulo Roberto. Todos esses, os últimos, com menos de 1% de intenção de voto. Pessoal, abram o olho com Ciro Nogueira, que é ser senador pelo Piauí. É brincadeira. E agora nós chegamos no estado da Paraíba. Estado da Paraíba, que também tem nomes conhecidos e que faz muito barulho na política nacional. E aí, em primeiro colocado ali para o Senado Federal, que está parecendo que já vai levar, é o João Azevedo. O João Azevedo do PSB com 43% aqui nessa simulação de votos. Aí nós temos o Veneziano. Veneziano, que já é senador e está tentando ali se reeleger com 25% dos votos. Marcelo Queiroga. O Marcelo Queiroga você também conhece, ele é do PL. Ele foi ministro do Jair Bolsonaro, ministro da Saúde, no olho do furacão quando estava acontecendo a pandemia. Marcelo Queiroga pegou ali, né, o boi pelo chifre, como se diz, né, e tentou resolver ali a questão daquelas vacinas e tudo mais. Ele está até bem colocado aqui com 13%, querendo uma vaga para o Senado. Depois, Nabor Vanderlei com 7%, Major Fábio, André Gadelha do MDB e Avenzoar Arruda e depois Rinaldo Júnior. Olha só, pessoal, João Azevedo e o Veneziano têm grande chance de levar por ali. E olha só, nós temos uns números aqui levantados pelo Maranhão. O Maranhão, pessoal, são poucos eleitores, mas lá a corrida está séria. O Eduardo Bright tem 58%, já está praticamente ali. Se as eleições fossem hoje, ele já teria grande chance. E agora o Roberto Rocha do Partido Novo com 25%. Esses dois, por que nós colocamos os dois aqui? Porque realmente são os dois que estão destacando ali no Maranhão, e agora finalmente parece que o Partido Novo, aquele partido laranja, né, parece que vai ter mais um representante no Senado Federal com o Roberto Rocha, que está muito bem elencado aqui nas pesquisas para senador do Maranhão. Olha só, pessoal, nós chegamos no Amapá. O Amapá fica lá em cima no extremo norte, e quem está mais bem colocada é essa aqui, ó. Quem lidera é a Raíssa Furlan. Quem que a Raíssa Furlan é? Ela é esposa do ex-prefeito de Macapá, então ela já tem uma grande vantagem. E aí quem vem em segundo colocado, você conhece essa figura, é o Randolph Rodrigues.
que já é senador do PT e está ali com 18%. Ou seja, então os dois vão correr ali, tanto a Raíssa Furlan quanto o Randolfo Rodrigues devem ser os dois mais bem votados ali no distrito do Amapá, que é um local onde tem poucos eleitores, então ali não tem muito para onde correr. Deve sair um do centrão e o outro da esquerda. E nós chegamos agora no estado de Rondônia. É um estado muito importante porque ele faz ligação e fronteira com outros países. E aí nós temos aqui a intenção de voto para senador em Rondônia, doutor Fernando Máximo, que já é deputado federal, ele é do União Brasil, está somando 46%. Temos ainda o coronel Marcos Rocha, do União Brasil, com 33%. Depois Silvia Cristina, que está com 31,6%, e ainda o Confúcio Moura. Olha só, Confúcio Moura, esse você conhece. Ele faz bastante barulho ali pelo MDB no Congresso Nacional com 18,7%. Bruno Bolsonaro Scheid, do PL, e o delegado Rodrigo Camargo. E agora, quem deve levar mesmo é o Fernando Máximo e o coronel Marcos Rocha, que estão mais bem colocados. E agora nós vamos falar do estado do Amazonas, o estado do Amazonas que fica ali, que tem aquela floresta gigantesca, mas lá tem eleitores também, não são índios somente não, apesar de que os índios votam também, né? Alguns deles. E quem está na frente na corrida do Senado Federal, lá no Amazonas, é o capitão Alberto Neto, do PL, com 23%, seguido pelo Eduardo Braga, do MDB, com 17%, Plínio Valério, do PSDB, com 14%, delegado Costa e Silva vem com 13%, Marcos Rota, com 9%, Marcelo Ramos, do PT, vem com 7%. Ou seja, ali no Amazonas teremos pelo menos um candidato da direita e um candidato do centrão. Agora eu acho que a esquerda ali não vai predominar no estado do Amazonas. E vamos falar agora do estado do Roraima. Roraima que tem uma corrida ali bastante já avançada. Antônio Denário, do Republicanos, com 53% de intenção de votos, seguido pela Tereza Zurita, do MDB, com 37,3%. Hélio Lopes, o Hélio Negão, aquele que é amigo de Bolsonaro, do PL, pois é, ele era do Rio, passou por outro estado, agora está tentando se lançar ali por Roraima, né, para senador. Será que vai colar essa? Acho que não, ele está só com 9% de intenção de votos, os outros dois, um com 37%, o outro com 53%, vai ser difícil para o Hélio Negão. E depois, Helena da Assatur, com 6,5% ali em Roraima. E agora nós vamos falar do Acre. O último estado aqui é o estado do Acre. Se você perdeu algum estado, volta o vídeo aí que com certeza nós já falamos, cobrimos todos os estados. Vamos falar daqui a pouquinho sobre o presidente do Brasil, o novo presidente. Quem é que vai ser esse novo presidente? Nós vamos trazer aqui uma pesquisa. E aí aqui no estado do Acre, pessoal, ali a coisa é complicada. O Jorge Viana, do PT, tem 34,7%. O Gladson Camelli tem 32,6%, Márcio Bittar, do PL, com 29,9%, Coronel Ulisses, 21,9%, Amara Rocha está com 21,6%, Sérgio Petecão, do PSD, com 13,9%, Jéssica Salles, com 11%, Doutor Eduardo Veloso, com 9%, Júnior Feitosa com 1,6% e lá embaixo a Socorro Neri não somou nem 1% de intenção de votos, ou seja, o PT tem grande chance de pegar uma vaguinha ali no Acre para Senado Federal e o Gladson Camelli está em segundo ali, brigando com o Márcio Bittar por uma vaguinha, a segunda vaga do Senado Federal no estado do Acre. Pois é, agora nós vamos falar da pesquisa para presidente do Brasil na disputa entre o Lula e o Flávio Bolsonaro. Pessoal, teve uma pesquisa, a Real Big Data realizou agora há pouco tempo uma pesquisa, e essa é uma das pesquisas mais recentes, por isso que nós queremos trazê-la aqui, e ela está mostrando algo bastante interessante. No primeiro turno, o atual presidente Lula estaria com 36% dos votos contra 31% do Flávio Bolsonaro, ou seja, no primeiro turno ele ganharia. E em terceiro lugar apareceria então o Ronaldo Caiado,
do PSD, com 8%. Depois, o Renan Santos, o jovem Renan Santos, do Missão, com 7%. E ainda, né, o Romeu Zema estaria em quinto colocado. Só que aí o que acontece? O que importa mesmo para nós, pessoal, é o segundo turno. E no segundo turno é que vem a surpresa, a grande surpresa que nós guardamos até aqui. Flávio Bolsonaro aparece com 44,4% das intenções de voto, seguido por Lula com 42%. O Lula, pessoal, caiu, de acordo com a Big Data aqui, caiu a sua aprovação ali, né? Devido a tantos escândalos, devido a essa bagunça e até mesmo a briga com o Trump e esse novo tarifaço. Aí nós temos aqui o segundo turno, que é o que importa mesmo, 2 pontos percentuais de vantagem para o Flávio Bolsonaro. Sabe o que significa 2 pontos percentuais, pessoal? Se a gente fizer um recorte e pensar que nós temos no Brasil cerca de 140 milhões de eleitores aptos, pessoas aptas para votar. É claro que nem todo mundo vai, tem os brancos, tem os nulos e tal. Mas 2 pontos percentuais significam mais de 3 milhões de votos de vantagem que o Flávio Bolsonaro teria, de acordo com essa pesquisa aqui do Real Big Data. E o que acontece? Por que isso é importante? Eu falei aqui, quando eu citei a corrida para Senado ali em Minas Gerais, se você observou aqui a nossa fala, eu citei exatamente que o Aécio Neves tem uma chance, está ali em terceiro colocado, tem chance de chegar ao Senado, mas a briga por discutir, né, a real, se as urnas são de verdade, se não estão, se aquilo tudo, começou na disputa entre o Aécio Neves e a Dilma lá atrás, em 2014, ano da Copa no Brasil, né? Onde o Brasil tomou aquele famoso 6-1, 7-1. E aí, pessoal, por que eu estou falando isso? Na época, o Aécio Neves perdeu por pouco mais de 500 mil votos. 500 mil votos, pessoal, dá acho que uns 3 bairros aí de uma cidade grande. E agora nós estamos vendo aqui a vantagem do Flávio Bolsonaro, mais de 3 milhões, cerca de 3 a 4 milhões de votos estaria na frente Flávio Bolsonaro num segundo turno, de acordo com Real Data. E essa é apenas uma pesquisa que mostra isso. Nós temos outras pesquisas que mostram no mesmo sentido, que no mínimo um empate técnico entre os dois. Você gostou dessa pesquisa? Você gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no canal, é gratuito, não paga nada, você vai ficar muito bem informado. E por que a gente pede para poder se inscrever, pessoal? Porque nos próximos vídeos que nós vamos postar aqui, você vai receber em primeira mão. Então, se você quer ficar muito bem informado até o dia das eleições, se inscreve aqui no canal, gratuito, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Deixe o seu comentário se o seu candidato foi citado aqui ou não. Se eu não citei o seu candidato, você coloca aqui nos comentários para a gente saber. Vamos ficando por aqui e até a próxima.